Meus irmãos, boa noite. Graça e paz, que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês neste fim de dia, na presença do Senhor. Nós louvamos a Deus porque Ele permitiu que chegássemos até aqui mais uma vez e que pudéssemos rever e contar as coisas que Ele fez na nossa vida no dia de hoje. Apesar do cansaço, apesar dos vários desafios, apesar de uma série de coisas, estamos aqui e o Senhor tem nos abençoado. Nós vamos orar, agradecermos a Deus por esse dia e vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos dirija, que fale ao nosso coração nessa noite e também que nós possamos aprender um pouco mais sobre Ele, ok? Boa noite, Ana Rosa, boa noite, Dona Conceição, boa noite, Rafa, boa noite, Marcos, boa noite, Dona Sirlene. Deus abençoe a vida de vocês, a vida da casa de vocês, seu Cláudio, o Alisson, a Duda, que o Senhor esteja cada dia fazendo a vontade dEle na vida dos amados irmãos. Nós vamos orar, agradecermos a Deus por esse dia. Ó Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos por todas as coisas que tens feito em nossas vidas. Te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela tua grande bondade para conosco. Nós te pedimos que o Senhor, ó Deus, fale ao nosso coração, que o Senhor, ó Deus, esteja nos abençoando, Pai, com tua palavra. Tua palavra já é uma bênção em si. Eu peço que ela produza efeito, ou seja, que ela nos abençoe ainda mais em nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu dou boa noite também para a Andréia, a irmã Iris, Dona Zilda, o Bruno, a Lívia, Priscila, Solange. Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos. Meus irmãos, hoje, Evangelho de Marcos, capítulo 8. Nós vamos ler o texto todo, mas nós não vamos falar do texto todo. Vamos falar apenas da metade de um verso, de um único verso do texto, tá? E esse texto nós vamos gastar alguns dias com ele, que eu quero tratar de coisas particulares desses versículos que nós temos aqui, desses 5 versos, e por isso um pouquinho por dia. Nós vamos até encerrar. Boa noite, Dona Francisca. Deus abençoe a senhora, irmã. Então, Marcos capítulo 8, versículo 34, diz assim: Então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Meus irmãos, qual é a tensão aqui nessa porção? As multidões estão seguindo a Jesus. Para onde ele vai, tem gente esperando ele, mas muita gente. Os discípulos também estão com Jesus. E todo esse povo tem visto os milagres de Jesus. Mas Jesus veio para fazer show? Jesus veio para fazer sensacionalismo? Jesus veio para ser um astro em meio aos astros? Ele não veio para isso. Então, aqui nessa parte, ele confronta aqueles que o estão seguindo. Tanto os seus discípulos como também as multidões. Por isso que ele fala, então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos. Ele convocou a multidão e convocou os discípulos. Né? Então, ele falou abertamente para todos. E a fala dele é uma fala muito importante. A atenção aqui se dirige no versículo 35, 36
e 37, onde ele diz: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? A ideia de ganhar o mundo aqui, ganhar o mundo inteiro, é a ideia de desconsiderar Deus, não no sentido de não levar em consideração a existência. Isso não importa se o sujeito considera ou não considera que Deus existe. Não é isso que está em xeque. O que está em xeque é o não envolvimento com as coisas de Deus e o envolvimento apenas da vida nas coisas particulares. Então, uma pessoa vai atrás de Deus para questões particulares, seja ela trabalho, milagre na ordem financeira, da ordem emocional, da ordem física, não importa que ordem for. O que Jesus está falando aqui é a motivação que fazia com que as pessoas seguissem a Ele. Por que as pessoas o estavam seguindo? Porque elas queriam milagre? Porque elas tinham coisas, listas e listas de coisas para apresentar para Jesus, para que Jesus fizesse na vida delas? Por que elas estavam seguindo a Jesus? Essa que era a tensão. Qual é a razão pela qual elas estavam seguindo a Jesus? E aí Jesus então coloca a parte, Marcos registra uma questão que é o que nós vamos tratar agora. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. É o que nós vamos tratar hoje. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. As multidões estavam seguindo Jesus, os discípulos estavam seguindo Jesus, mas não é disso que ele está falando. Não é do seguir de ver as maravilhas que ele está fazendo, é do seguir de ser seu discípulo. Seguir de ser o seu discípulo. E ele está falando que quem quiser ser o seu discípulo, negue-se a si mesmo. O que significa negar a si mesmo? Negar a si mesmo significa colocar o reino de Deus e todas as coisas prescritas no Evangelho em primeiro lugar na vida. Ele está falando de você abandonar o trabalho, ele está falando de você abandonar um sonho, ele está falando de você fazer qualquer coisa que você sente que foi chamado para aquilo? Não, não está falando disso. Ele está falando de tudo aquilo que você for fazer, tudo aquilo que você tiver intenção de fazer, ou a motivação pela qual você for fazer, colocar Deus na frente. Por que é que você faz direito? Por que é que você faz arquitetura? Por que é que você estuda jornalismo? Por que é que você é um sapateiro? Todas essas questões, não importa o que é, tem que estar desenvolvida para a glória de Deus. O que é que você, como uma pessoa simples, uma pessoa que talvez não vai, já teve a questão relacionada ao seu estudo, ou talvez a sua carreira, hoje você não tem mais. Você tem uma vida mais pacata, talvez você já é aposentado. O que é que você pode oferecer a Deus? Qual que é o seu envolvimento para com o Senhor? O que é que você vai dar para Deus da sua vida hoje? Você conheceu o Senhor hoje, ou você conheceu o Senhor há tantos anos atrás, isso não importa. O que importa é que a partir do momento que nós conhecemos ao Senhor, o Senhor nos chama para que nós vivamos para Ele. Então, as nossas habilidades, os nossos dons, não é? Existe muito essa questão, qual é o seu dom? A Bíblia diz que Deus concede dons à igreja. Não existe nenhum membro na igreja que não tenha dom. Qual é o seu dom? Por que é que Deus te deu o dom? Veja, se Deus nos dá dons, nós temos o direito de dizer para Ele assim: ah, Senhor, eu já passei da idade e não vou usar os meus dons? Ora, não importa a idade que o Senhor me dá os meus dons, o que importa é que o Senhor me deu dons. E se Ele me deu dons, Ele me deu para ser usado. Então essa que é a questão. Tem muitas pessoas que querem um milagre para a sua vida. Tem muitas pessoas que estabelecem Deus nos seus planos, mas esses planos são planos particulares.
onde a vontade de Deus não entra. O que entra é a vontade dele para Deus. A pessoa tem um sonho, a pessoa tem um plano, e aí coloca esse plano para que Deus abençoe. Um exemplo, vamos colocar aqui. Uma pessoa quer ser um médico. Vamos colocar aqui para os nossos jovens, hipoteticamente falando, apenas para você entender o que eu quero dizer. A pessoa quer ser um médico. Tudo bem. Aí coloca esse desejo de ser um médico na presença do Senhor. E ora, e estuda, e faz toda a sua parte. E aí, muito bem, chega a hora e Deus abençoa para que a pessoa seja um médico. Aí vem a questão, o que é que como médico? Qual que é o diferencial como médico cristão que você tem com relação àqueles que não são? O que é que você dará para Deus? Eu conheço um médico que é um pastor. E esse pastor, que é médico, ele trabalha no estado de Minas Gerais. Ele tem uma clínica, mas ele também atende no SUS, não é? E no SUS ele tem uma determinada vaga, uma certa quantidade de vagas que ele atende no SUS. As pessoas que ele não consegue atender no SUS, ele manda para a clínica. E aí ele atende na clínica de graça. Veja bem o que eu estou dizendo, hein? Ele atende na clínica de graça. Se você vai perguntar para ele, né? Eu já fiz essa pergunta. Por que ele atende de graça? Ele diz que a habilidade que Deus deu para a glória dele. E como Deus deu para a glória dele, então ele precisa fazer coisas para a glória de Deus. E nem tudo gira em torno de dinheiro. Tem gente que pode pagar, tem gente que não pode pagar. Então, para quem eu não posso pagar, eu não vou fazer, isso vai dar glórias a Deus? É assim? Se me dá a moeda, eu faço. Se não me dá a moeda, procure outro. Então, é esse tipo de coisa que estou dizendo. Deus tem planos para as nossas vidas, irmãos. Esses planos passam pelo glorificar o nome do Senhor. Como é que você glorifica o nome do Senhor? A Bíblia diz, sim, que o trabalhador é digno do seu salário. É um direito de todo trabalhador receber. Mas é um direito de um coração, é um dever, aliás, de um coração reformado por Deus, fazer muito mais do que a moeda pode dar. Então, pense nisso. Talvez uma pessoa não vai ser médico, talvez nós não tenhamos ninguém aqui em nosso meio que deseje ser médico, mas não importa o que a pessoa deseja ser. Por que é que você deseja ser o que deseja? O que é que você faz com as habilidades que Deus te deu? Talvez uma pessoa pode pensar assim, eu não tenho habilidade nenhuma, nunca fiz nada, eu estou dentro de casa, passei a vida toda dentro de casa. Deus te deu alguma habilidade, que afinal de contas você é crente. A todo crente Deus deu um dom. Você já procurou saber qual é o seu dom? Você já procurou desenvolver o seu dom? Deus não deu dom para ficar parado, irmãos. A igreja precisa urgentemente aprender a desenvolver o seu dom. Porque enquanto ela não aprende a desenvolver o seu dom, o trabalho que era para ela fazer, outro tem que fazer. E sobrecarrega bastante gente. Então, qual é o seu dom? O que é que você está fazendo com aquilo que Deus te deu? Deus te deu. Então, quando ele diz aqui que quem quer segui-lo precisa negar-se, ele está dizendo justamente isso. Olha, abra mão de viver o seu sonho de vida para você. Se você quiser me seguir, agora você vai se envolver comigo. E você vai viver o seu sonho de vida para mim. Eu admiro muito aquele pessoal que uma vez por ano dá parte de suas férias voluntariamente para trabalhar em N profissões nesses locais de nosso país onde as pessoas são absolutamente carentes. Nordeste, sertão, aqueles locais que as pessoas não têm absolutamente nada e o pessoal vai para lá, dorme em barraca, passa a noite em claro. Tem gente que viaja, que vai para outro país. Dar do seu trabalho. Não é um dia só, não. São dias e dias e dias. Tem pessoas que dão as férias todas, 30 dias.
volta extremamente feliz de poder ter servido o próximo. É disso que eu estou dizendo. Todas as coisas que Deus nos dá para que o nome dele seja glorificado. Muitas vezes nós temos uma lista de coisas. Eu preciso que Deus cure determinada pessoa, eu preciso que Deus abra uma porta de trabalho para o meu filho, eu preciso que Deus abra uma porta de trabalho para mim, eu preciso que Deus me faça passar no vestibular, eu preciso que Deus mude minha vida, eu preciso que Deus atue no meu casamento. Mas o que é que eu estou dando para Deus? Por que é que Deus tem que mudar todas essas coisas? Por que Deus tem que fazer tudo isso? O que é que você tem a apresentar para Deus? Veja, ele faz essa pergunta. Que daria um homem em troca de sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Embora a pergunta dele aqui é o seguinte: você pode querer ganhar o mundo todo, e se você ganhar o mundo todo, você corre o risco de perder a sua alma. Sua alma vai para o inferno. Você ganha esta vida, mas perde a outra. O que é que você pode dar em troca da sua alma? Tem alguma coisa que você pode dar para Deus para ter a garantia de que você vai para o céu? Vai num lugar melhor quando você morrer? Não tem. Não tem. Mas quando você se envolve com as coisas de Deus, quando você dá o seu tempo, sua habilidade, seu ouvido, quando você gasta o seu dia, um dia específico que você consagra ao Senhor, você está demonstrando que verdadeiramente você é de Deus. E fazendo todas essas coisas pelos motivos corretos, o Senhor não se envergonha de dizer que você o Senhor Jesus não se envergonha de dizer que você foi salva por Ele, que você é irmão dele, porque você é adotado pelo Pai. Então pense nisso. Deus quer que você se envolva com as questões que dizem respeito ao Senhor. Deus quer que a sua igreja se envolva, que ela seja ativa, que ela não espere as coisas serem feitas, que ela faça. Que os dons que Ele deu, que os dons que Ele deu sejam usados para a honra e para a glória do Senhor. Se uma pessoa não negar-se a si mesmo, não pode ser discípulo do Senhor. Vamos orar, irmãos. Pai amado, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti. E essa pergunta, ó Deus, essa frase, essa questão que o Senhor Jesus colocou para nós, ela é profunda demais. Eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor toque em nosso coração. E que o Senhor nos faça, ó Deus, pensar e separar, ó Deus, a parte do nosso tempo, das nossas habilidades, dos nossos dons, para servirmos ao Senhor na igreja, na sociedade, na cidade onde vivemos, no trabalho, estarmos servindo a Ti de maneira clara, de modo que todos sejamos pelas nossas obras reconhecidos como filhos do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, abençoe os meus irmãos e faze com que cada um deles pense nisso. Incomoda o nosso coração. Não nos permita colocar uma lista de coisas que nós queremos e imaginamos que precisamos diante de Ti, sem nos envolvermos com as coisas que Tu queres que nós façamos. Coisas que refletem nossa conversão, coisas que refletem nossa santidade. Tem misericórdia, dá-nos sabedoria e discernimento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pense nisso, meus irmãos. Pense nessas questões que nós falamos hoje. Procure aplicar, descubra quais são seus dons e consagre-os ao Senhor. Vivam para o Senhor e o Senhor estará dando a cada um de vocês alegria plena para poder reconhecer as bênçãos e tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Tenham todos uma boa noite e até amanhã cedo. Tchau, tchau.